Boa tarde. Muito bem. Todas nossas palestras, nós fazemos uma oração de abertura. E hoje não vai ser diferente, tá? Vamos fazer. Mas hoje eu não vou fazer a oração, é vocês que farão por mim. Eu só vou dar o começo e eu quero ouvir todo mundo, é a prece das fraternidades. Vamos ao encontro de Jesus e seus mensageiros através da prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecendo e amparar-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecemos e amparar-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Eu teria muitos agradecimentos a fazer. Primeiro, vocês que estão aqui nos prestigiando hoje, nessa tarde tão linda, ouvindo esse coral maravilhoso, que dá vontade de convidar ele para vir todo mês aqui na casa, né? Mas eu queria, antes de fazer algumas homenagens, citar algumas pessoas, eu gostaria que vocês olhassem. Você consegue aumentar? Eu queria que vocês olhassem para esses rostos, esses homens. Presta bem atenção. Eu vou pedir, por favor, que façam silêncio. Hoje o pessoal está muito agitado. Por favor, façam silêncio. Por favor. Olha esses homens. Observa bem. Por favor, tira a música de fundo. Alguém aí da frente, algum trabalhador, tira essa música de fundo. Observa bem e vamos emitir uma vibração de amor e de eterna gratidão para eles. Esses são os fundadores da Seara de Jesus. Foram esses homens e suas famílias que deram início a essa ideia maravilhosa da Seara de Jesus. No dia 17 de novembro de 1957, nascia a Seara de Jesus pelas mãos e pelo trabalho desses homens e suas famílias. Então, a eles, eu vou pedir ao irmão José, que é o mentor da casa, a Jesus, que de alguma forma faça chegar até eles essa nossa gratidão eterna e a nossa vibração. E eu quero que eles ouçam onde eles estiverem. E com toda certeza alguns deles já estão por aqui. Eu quero que eles ouçam a maior salva de palmas que já foi dada aqui. "68 anos se passaram, todos desencarnados. Só um deles eu conheci pessoalmente. Esse senhor aqui, grandão, Décio Carreta. Esse eu conheci pessoalmente. Ano passado, a esposa dele e a filha dele vieram aqui no nosso aniversário. E esse ano a filha apenas veio, a mãe muito doente. Então, a gente fica pensando, esses homens eram corajosos. Gente,
Essa propriedade, esse prédio é nosso, é propriedade da Seara de Jesus. Na Vila Rica, que chama Vila Rica, é um dos lugares mais valiosos, o terreno metro quadrado mais valioso da Baixada Santista. Tem 12 metros de frente por 80 de fundo. São 960 metros quadrados. Ah? Imagina esses 960 metros quadrados vezes 15 mil reais o metro. Jamais nós teríamos a chance de conseguir isso, mas eles conseguiram. Não foi fácil. Foram 68 anos de luta, porque depois dele vieram outros que deram continuidade ao trabalho, e a gente tem essa gratidão a eles e a todos que os precederam. Gratidão a vocês que estão aqui nos prestigiando. Gratidão a esse coral maravilhoso que acabou de se apresentar aqui, que vai deixar saudades, porque eles são ótimos, são maravilhosos. Gratidão aos funcionários que estão aqui, os voluntários, os trabalhadores da casa, os amigos da Seara, aqueles que frequentam a nossa casa. Nós agradecemos todos vocês, né? E nós estamos fechando o nosso mês de aniversário com chave de ouro, porque foram muitas palestras excelentes, mas hoje foi especial. Nós tivemos o coral da Alfândega, que é um dos mais bonitos e um dos maiores que tem aqui em Santos. E vamos encerrar daqui a pouco com a presença do Dr. José Carlos de Luca. Então, realmente é um momento que é para ser lembrado, né? Um momento que a gente vai se lembrar por muito tempo. A casa totalmente lotada. Estamos inventando aí como encaixar mais pessoas, que ainda tem gente chegando para a palestra, né? Então, nós vamos nos preparando. O Dr. De Luca já está vindo para cá. Eu não lembro, ele faz a palestra, o Caetano, ele faz a palestra sentado ou de pé? De pé? Alguém ajuda a colocar o púlpito? Por favor. Tira essa rosa aqui, segura. Eu queria falar, tudo bem? Muitas coisas sobre esse homem. Eu peguei um papelzinho e escrevi, porque eu não consigo lembrar tudo, né? Mas na hora da confusão aí eu perdi o papel. Mas para quem não conhece, Dr. José Carlos de Luca, ele é um juiz de direito em São Paulo desde 1989, tô certo? Ele atua, fundou uma casa que chama Casa Esperança. É isso? Correto? Ele exerce suas atividades e também se dedica muito tempo para a filantropia, para os trabalhos sociais, para escrever. É um escritor que já escreveu mais de 28 obras. Já vendeu mais de 1 milhão de livros. E toda a renda é destinada para trabalhos sociais. E tem umas 100 pessoas que utilizam da ajuda financeira que o trabalho dele permite. Ele atua em várias rádios, são 5 ou 6 rádios onde ele faz os seus trabalhos, tem página no YouTube,
Faça uma pesquisa, entra no Google lá, Dr. José Carlos de Luca, e você vai encontrar uma história linda, uma história de sucesso, uma família maravilhosa, hoje com sua esposa aqui. Ele trouxe seus livros para vender. Quem tiver interesse, após a palestra, vocês podem adquirir esse livro. Ele vai fazer os autógrafos com muito carinho, e tem muita gente que quer tirar foto com o Dr. De Luca, e ele gentilmente permite. Ele nos permitiu a gravação, que eu agradeço muito, que nós vamos lançar nas nossas redes sociais, e aqueles que não puderam vir, estar presente, poderão assistir depois em casa, ou mesmo vocês poderão ver outras vezes. Tá ok? Dr. De Luca, seja bem-vindo, e nós estamos ansiosos para ouvir as suas luzes. Muito obrigado. Depois nele. Muito boa tarde, queridos amigos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui ao Seara de Jesus. Para poder, nessa tarde ensolarada, que eu achei que todos vocês estariam na praia, mas graças a Deus, antes da praia vocês passaram aqui. Trazer algumas reflexões espirituais que nós apresentamos em nosso mais recente livro, Na Escola da Vida, Lições Espirituais para o Bem Viver. O objetivo nosso ao escrever esse livro foi trazer um olhar sobre a nossa reencarnação, sobre a nossa passagem aqui na Terra, o que viemos fazer aqui, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois daqui. Como eu disse, nós estamos aqui, e todos nós sabemos disso, muito embora nós esquecemos disso frequentemente, nós estamos aqui de passagem. Concordam? Sim. Quem aceita isso? Podemos desencarnar hoje? Hoje não, né? Depois eu falo. Pelo menos depois da palestra, né, Vamos aguardar aqui o nosso irmão Zezinho. Não dá para dizer mal. Quem olhar para a capa do livro, talvez tenha a impressão de que são espíritos que estão desencarnando e indo para o nosso lar. Não é isso? Não é. São espíritos que estão voltando para a Terra. Nós espíritas temos um costume
e um hábito de pensar muito na vida após a morte. Mas é preciso sempre lembrar que a vida após a morte será mera continuação da vida que nós estamos levando aqui. Se nós desencarnássemos hoje, vamos imaginar que a gente vai desencarnar hoje. Não precisa sair correndo, né? Se nós desencarnássemos hoje, como a gente estaria no mundo espiritual? Como é que a gente chegaria lá? Chegaria do jeito que estamos aqui. Com os pensamentos que nos rondam agora. Com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com os nossos amores, com os nossos rancores, com os nossos feitos, com as nossas omissões, com o bem que a gente fez, com o bem que a gente deixou de fazer, com o mal que a gente praticou. Então, cada um vai poder imaginar o que será de nós depois dessa passagem. Mas o melhor de tudo isso é saber que, enquanto estamos aqui, e ninguém sabe quanto tempo ainda teremos, todo mundo já tem o bilhete de volta. A gente só não sabe o número do bilhete. E ninguém acha que quer ficar sabendo disso. Mas, inevitavelmente, nós haveremos de voltar um dia. E nos apresentaremos do outro lado com tudo aquilo que fizemos da nossa vida hoje. Agora, com essa perspectiva de que, enquanto estamos aqui, nós podemos ainda construir uma história. Nós podemos modificar algo que, por enquanto, para nós é insatisfatório. Nós podemos, sobretudo, cumprir o grande objetivo da nossa vinda a este planeta. Por que é que a gente veio a este mundo? Por que é que eu nasci? É a grande pergunta que muitas vezes a gente se faz. Por que é que eu fui nascer? Por que é que eu reencarnei no Brasil? Por que é que eu reencarnei em Santos? Não foi só para ir na praia. E o Espiritismo nos dá essa resposta. Uma resposta que, se a gente encarar e assimilar, pode modificar a nossa vida. E é uma resposta numa síntese que está colocada no túmulo de Allan Kardec. Não sei se alguém aqui já visitou o túmulo de Allan Kardec. Eu não visitei. E espero só depois de desencarnado visitar. Mas existe uma frase ali que sintetiza, se assim eu poderia dizer, a essência da filosofia do Espiritismo. Vocês lembram qual é essa frase? Nascer. Não, antes de morrer tem que viver. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, e aí o final? Progredir sempre. Tal é a lei. Se a gente compreender isto e começar a entender e a viver isto, a nossa vida muda. E muda para melhor, evidentemente. Essa pergunta, então, essa afirmação, responde essa pergunta. Por que é que eu nasci? Lei da transformação. Ninguém nasce aqui para morrer da síndrome de Gabriela.
Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, sempre o mesmo. Vou reencarnar assim, porque isso é contrário à lei. Concorda? Sim. Olha, se a lei é evolução, se a lei é progresso, e Jesus reafirmou isso, sede perfeitos, é a proposta de sede perfeitos, isso quer dizer, sede melhores, aperfeiçoem-se, progridam, e é claro que dentro da ideia de progresso, não quer dizer progresso apenas material. Até aqui um materialista ele adora me parece. Progresso. Progresso material. Ter, comprar, aumentar. Glória, poder. Não é só isso. E aliás eu diria talvez menos do que isso. Por que menos? Porque todos sabemos que todas as aquisições da terra ficarão onde? Na terra. Na terra. Por mais que isso nos contrarie. Quando a gente lê testamento, a pessoa que faz o testamento, ela escreve assim: para fulano eu deixo isso, para Beltrano eu deixo aquilo, para Cicrano eu deixo aquilo. Veja o verbo que ela usa: eu deixo. Eu deixo porque não posso levar. Vou fazer o quê? Então, a minha evolução não poderia estar associada a coisas que são passageiras, efêmeras. E às vezes não precisa nem da morte para que eu deixe de ter certas coisas. Não é isso? Eu posso deixar de tê-las ainda em vida. Uma hora você tem um bom emprego, outra hora você não tem. Uma hora você está numa casa boa, depois você vai ter que se mudar daquela casa para uma casa menor. Uma hora você tem um carro, depois rouba um carro, e você vai ficar sem carro. Então, não cabe na lógica divina aceitar, sedimentar, colocar por base da nossa evolução aquilo que o vento leva, aquilo que Jesus falou que as traças roem, que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam. Nunca Jesus foi tão profeta feito. É verdade. Então, quando Jesus fala dos seres perfeitos, quando a lei divina do progredir sempre, ela está falando, sobretudo, daquilo que é eterno, daquilo que sobrevive à alma, e daquilo que, evidentemente, pressupõe a nossa felicidade. E aqui está uma chave muito importante para a nossa compreensão. Para o Espiritismo, felicidade, que é algo que todos nós queremos. Quem aqui quer ser feliz? Levante a mão, por favor. Tudo bem. Tem gente que sempre levantou mais do que a lógica do Espiritismo, felicidade, que é o nosso sonho, o nosso objetivo, isso é muito importante, querer ser feliz, desejar ser feliz. Mas para o Espiritismo, a felicidade não é algo que se alcança diretamente. Felicidade é sempre um subproduto, é uma consequência de. E consequência do quê? Dos bens materiais que eu ganho? Não, porque a gente conhece gente muito rica e que não é feliz. E conhece gente que não tem tanto dinheiro e é mais feliz para aqueles que têm mais dinheiro. Se não fosse assim, quem tem 2 carros é 2 vezes mais feliz do que aquele que tem 1 carro.
Ah, então quem tem poder terreno, essa pessoa é feliz? Não necessariamente. Temporariamente. Nem sei se temporariamente, ultimamente, a gente pode isso. Quem é famoso? Quem tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais? Artista. Quantos artistas, autores famosos, cantores, nós temos visto, com dor no coração e com todo respeito, cometendo suicídio? Estão com depressão? Então a felicidade não pode estar aqui. Eu não atinjo diretamente. Eu não posso pensar como se diz no âmbito do materialismo. O importante é ser feliz. E para ser feliz eu posso tudo. Para ser feliz eu posso matar. Para ser feliz eu posso roubar. Não. Para o espiritismo, felicidade é algo que se alcança, sim, e não apenas depois da morte. Allan Kardec foi claro em dizer que a felicidade a gente já pode começar a sentir-la desde já. Claro, não uma felicidade absoluta, perfeita, porque isso não é próprio do nosso mundo, mas um nível satisfatório de felicidade que não é pouco, a gente já pode sentir. Mas, para tanto, felicidade é evolução. É progresso do espírito. É desenvolvimento das potencialidades divinas que nós temos. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, e tudo aquilo que Deus tem e pode em ponto maior, nós podemos em ponto menor. Então, quando o Espírito ele está buscando o seu progresso, quando ele não liga o celular na plateia, eu não aguento você. Então, quando o Espírito vai desenvolver aquilo que Jesus trouxe para nós, e aquilo que a doutrina reafirma, do nosso progresso intelectual e do progresso, sobretudo, o quê? Moral, emocional. E hoje a ciência psicológica vai falando disso. Nós não temos apenas a inteligência racional. Não basta apenas ter QI. Precisa ter QE, que é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela pressupõe o quê? Autocontrole dos instintos. Comportamento. Autocontrole da nossa impulsividade, da nossa agressividade, do nosso individualismo, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Eu posso ser um PhD em qualquer área do conhecimento científico, mas de repente eu me deparo com um acidente de trânsito, um pequeno acidente de trânsito, e desse acidente eu posso ser capaz de dar um tiro na pessoa com quem me envolvi na colisão. Nós tivemos notícias tempos atrás, se não me falha a memória, na cidade vizinha aqui do Guarujá, de uma discussão num bar por conta de um troco em que o cliente e a pessoa que estava no caixa chegaram a tal nível de discussão que um matou o outro.
A pessoa tem inteligência, mas não consegue dominar a si mesmo, não domina as suas emoções. É uma pessoa que basicamente vive dos instintos. Nós somos homens minotauros. Vivemos basicamente daqui para baixo. Vivemos do instinto da fome, da sede, do alimento e do sexo. Não que isto seja pecado prejudicial. Nós precisamos disso. Mas a nossa vida não se resume a isso. Já contei aqui, ou em algum lugar, encontrei um vizinho segunda-feira de manhã no elevador. Bom dia, bom dia. E ele vira para mim e diz assim: nossa, como está demorando para chegar sábado? Eu não entendi. Aí eu perguntei: o que é que vai ter sábado? Ele falou: vai ter churrasco. Tudo bem, eu fiquei pensando, tudo bem, churrasco. E eu fiquei pensando, e até sábado, como é que vai ser a minha terra? Ansiedade. Qual o melhor dia da semana para nós, quem trabalha? Segunda-feira? Segunda-feira, sextou. Veja o bom humor das pessoas que trabalham sexta-feira. Está todo mundo feliz. Depois do almoço, então, parece que o céu desceu à terra. Mas quando chega segunda-feira, aliás, nem a segunda-feira, domingo à noite, o povo seguinha lá do determinado programa, já vai dando aquela função. O trabalho para nós ainda é visto como um sacrifício, uma dor. Uma obrigação. E o Espiritismo, resgatando Jesus, vem começar a trabalhar em nós os sentimentos. Não é isso que está numa mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo? No início o homem só tinha instintos, tudo bem. Depois ele passou a ter emoções, tudo bem. Mas depois ele está caminhando para desenvolver sentimentos. E qual é o sentimento que está no ápice? O top? Amor. Quem ama é grato. O amor tem vários decorrências dele, né? A gratidão, o perdão, a fraternidade. Então nós estamos numa fase, com a vida de Jesus, porque o Espírito Emmanuel diz isso através de Chico Xavier. Jesus veio trazer e veio dar o início da fase do desenvolvimento da maturidade do ser humano. Então, com Jesus, ele veio dar início à fase do nosso desenvolvimento espiritual. Ora, o que Jesus quis dizer com isso? O que Emmanuel quis dizer com isso? Que até Jesus, a humanidade poderia ser comparada ao quê? Se ali ia começar o desenvolvimento da nossa maturidade, o que nós éramos? Crianças. E será que deixamos de ser? Aprender é importante, né? O que vocês acham?
Uma mensagem do Espírito Bittencourt Sampaio, através de Chico Xavier, ele narra que grande parte da humanidade, quando desencarna, está desencarnando mal. A maioria chega do outro lado da vida em estado de perturbação e de enfermidade. É o último censo do IBGE que chegou lá no mundo espiritual. E uma das razões, tem outras que eu vou comentar, mas uma das razões é a maioria dos homens, e aí eu falo homens e mulheres, vivem infantilizados. Criancinhas. Mas não é aquela criancinha bonitinha, sabe? Que todo mundo adora, que todo mundo se encanta. Não. É aquela criancinha o quê? Chata. Mata. Engangueira. Chata, chorona. Porque criança tem muito disso, né? Do ego pessoal. É minha. Agora é minha. Agora é minha. Se eu não jogar, eu vou embora para casa. A criança, quando nasce, ela tem dificuldade de entender o outro. Aliás, quando ela nasce, ela mal consegue compreender a mãe. Ela entende que a mãe é uma extensão dela. Só depois de alguns meses é que ela vai tomar um grande susto quando ela perceber que a mãe é uma outra pessoa, que a mãe não é ela. Ela toma um baque. Não estou sozinho no mundo. Não sou o centro do mundo. O mundo não vive só por mim. E aí, quando chega o pai, quando ela percebe o pai, é o outro trauma dela, que Freud depois foi tentar explicar. Porque quando ela percebe que tem um pai, e esse pai toma a atenção da mãe, ela fala: esse mundo é cruel demais. Porque eu achei que a minha mãe era ele. Depois eu descubro que minha mãe é uma outra pessoa. E que eu achei que ela seria a única pessoa que existia no mundo que ia se dedicar a mim. E de repente aparece um cara que vai disputando minha mãe para mim, comigo. Mas tudo isso na criança absolutamente natural, normal, previsível e desejável. Faz parte da evolução do psiquismo da criança. O problema é quando a gente cresce e continua com esse psiquismo infantil. E repete o comportamento infantil de querer ser o centro do mundo, o centro do universo, de querer atenção exclusiva, de querer que os outros façam as coisas por nós. E se não fizer tudo o que a gente quer, se o mundo não for como a gente quer, se as pessoas não forem como a gente quer, a gente o quê? Chora. A criança, quando está com fome, o que ela fazia? Chora. Quando ela está suja, como é que ela comunica isso? Chora. Quando ela está com sono, chora. E a gente cresce, continua chorando. Quando o mundo não atende absolutamente, megalomaniacamente, todas as nossas vontades, desejos e condições. Então, viver infantilmente, isso é palco de guerra, isso é palco de relacionamentos conflituosos.
e a gente não progride. Porque Jesus veio trazer, nessa fase de maturidade, Tira dele. o discurso dele não é só o eu. Que ele no fundo. Jesus, quando veio nos ensinar, por exemplo, a oração dominical, ele vai falando em termos mais amplos. Quando ele fala que este Pai, que é Deus, não é só meu Pai, é um Pai nosso. A nos dizer, olha, presta atenção, você não é filho único. Eu tenho mais filhos na terra. Tem o celular E esses filhos são teus pega ali, irmãos. ele não entender. Passa um pouco. Quando a gente vai pedir o pão de cada dia, como é que Jesus nos ensina? O pão nosso. Olha Jesus complicando a nossa vida. Então, ele não nos ensina a pedir apenas o pão para mim. É para nós. Estamos trabalhando para o pão do outro. Estamos pensando no pão do outro. Estamos pensando que tem mais alguém que tem tanto ou mais pobre do que nós, se é que isso é possível. Perdoai as nossas ofensas. Assim como percebe como Jesus, sem desqualificar a individualidade de cada um, ele está nos mostrando a nossa realidade como filhos do mesmo Deus, como irmãos, ligados uns aos outros, com os quais nós temos íntima ligação. Somos galhos da mesma árvore. Isso tem uma implicação profunda em termos de felicidade, porque tudo aquilo que eu faço ao meu irmão, eu estou fazendo aqui a mim mesmo. Olha isso. Não foi isso que Jesus disse? Na mesma medida em que medires, vocês serão medidos. Na medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Jesus então quis mostrar essa conexão que exige uma maturidade, um crescimento. Não só sou eu no mundo. É a criança que precisa olhar, que precisa ir para a escola, para ver os outros amiguinhos e procurar manter com eles relações amorosas, afetivas, saudáveis. Segundo a Henrique Sampaio, esses espíritos que chegam lá, do outro lado, além de infantilizados, são espíritos que chegam do outro lado da vida e viveram aqui muito vacilantes, desprevenidos e vacilantes. Desprevenidos por quê? Porque fizeram da terra, da vida na terra, o começo, o meio e o fim, em si mesmo. Ninguém tem o hábito de se perguntar, de se analisar, de se ver como um espírito passageiro e que nasceu aqui na terra, nesse mundão.
cuja vida não pode se limitar a comer, beber, dormir, há algo superior em nós. Há algo que transcende. Então vivemos como espíritos materialistas. E a nossa vida se reduz, fica pequena demais. E aí começam a surgir tantos vazios existenciais. A pessoa tem situação financeira, se não perfeita, boa, tem uma família relativamente equilibrada, não tem grandes problemas, tem uma saúde relativa, mas tem um buraco dentro da alma. E essas pessoas, quando procuravam o Chico Xavier, perguntando a ele: Chico, o que é que me falta? Eu não sei o que me falta, porque eu tenho um lar que é bom, não tenho grandes problemas financeiros, minha saúde até que, apesar do colesterol um pouco elevado, mas está dando. O que é que me falta, Chico, para ser feliz? Ele olhava com aquele sorriso mineiro e bem devagarzinho ele falava: o que falta, minha irmã, é a felicidade que vem do sorriso que você pode provocar nos outros, da alegria que você pode proporcionar aos outros, de entender que sua vida é maior do que você não é a vida, que você é instrumento da vida, que eu sou uma engrenagem da vida, de uma vida maior do que eu. E quando a gente entra nessa engrenagem, e olha para uma árvore que está ali centenária, está firme, está dando seus frutos, aquela árvore está sem fim. Quem já viu um pé de laranja? Se não viu, pode imaginar. Você já viu um pé de laranja comendo as suas laranjas? O próprio pé de laranja come as suas laranjas. Uma videira come suas próprias uvas. A finalidade da vida é servir. E Gabriel Mistral, uma coisa lindíssima, escreveu assim: que quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, quando a vida se limita a mim mesmo, eu entro num circuito fechado de forças que não se renovam. Eu deixo de desenvolver o meu aspecto social, porque o ser humano diz, a ciência, que é um ser humano biopsíquico e social. A nossa constituição, ela é biológica, nós somos seres biológicos, seres psicológicos e seres o quê? Sociais. Então, se eu estiver biologicamente bem, tenho uma boa alimentação, meu colesterol está bem, a glicemia está bem, se eu estou emocionalmente equilibrado, mas se eu estiver socialmente vivendo só para mim, eu sou um ser humano doente. Então, doença não é só a
aspecto físico. Doença é no seu sentido mais amplo, porque saúde é bem-estar físico, psicológico e social. Agora, na medida em que eu vivo só para mim, ou eu vivo apenas para as pessoas do meu mundo físico, a minha família, né? Os de sangue, esquecendo aquilo que Jesus disse, a tua família são todos. Eu estou socialmente doente. E aí então surge muitas vezes o vazio, a insatisfação, a doença, a depressão, o cansaço, o tédio, a tristeza, o pijama, o sofá, a melancolia. Não temos vontade de levantar da cama. Estamos doentes. E vivemos desprevenidos quanto a isto. Isso que Jesus deixou tão claro. Ele mesmo fez questão de arregimentar amigos e pessoas. Jesus não construiu um ministério, ele isolado num templo. A primeira coisa que ele fez foi formar amigos. Chamou um grupo de pessoas simples. Os pescadores. Aliás, as pessoas falam que Jesus era péssimo de RH, né? Porque ele juntou uma turminha complicada ali, né? O Pedro, que era bruto, agressivo, Judas que o traiu, o Tomé que não acreditava muito. Mas enfim, Jesus se relacionava com as pessoas, se preocupava com as pessoas. E se preocupava com aqueles que a sociedade não se preocupava. Não é isso? Se preocupava com os excluídos, com os pobres, com os doentes, com os leprosos, com as mulheres, com as prostitutas, com as viúvas, com os cobradores de impostos. Essa era a turma de Jesus. Aqueles que eram os dirigentes do templo, do centro espírita, os palestrantes, né? Os escritores, Jesus tinha uma certa dificuldade de se relacionar. Porque era um pessoal o quê? Que se achava. Né? Olha, esses dois degraus aqui é um perigo para nós. Né? Porque dá a impressão que nós somos superiores a vocês, né? Inclusive aqueles que vão desencarnar hoje são os que estão todos sentados, né? E Jesus a certo momento diz: eu não chamo vocês de seguidores ou de meus empregados, eu chamo vocês de amigos. E eu dou a minha vida pelos amigos. E deu, não. E amigos, inclusive, que o traíram. Dois exemplos, né? De Judas e Pedro. Qual foi a primeira coisa que Jesus foi fazer quando saiu da cruz? Buscar os mortais. Salvar-os, né? Vocês lembram do credo da Igreja Católica? Vai, vocês lembram? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Tá, não, calma. Catolicada tá.
naquele trecho lá, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, não é isso? Desceu à mansão dos mortos. O que ele fez? Foi para o mundo espiritual inferior, e lá foi resgatar Judas, que havia cometido um suicídio. Tamanho o descontrole dele, quando ele percebeu o equívoco cometido, ele não suportou aquela dor, cometeu o suicídio, e Jesus foi lá socorrê-lo. O Espírito Maria Dolores conta isso muito bem pela mediunidade de Chico Xavier. E depois, quando ele encontra Pedro, vocês lembram que Pedro, que era: Senhor, sempre te seguirei, nunca te deixarei, eu vou ao centro todos os dias, eu vou fazer caridade. E aí Jesus fala: Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E não foi o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, a coisa ficou feia ali para os discípulos, e o Pedro, com muito medo, quando indagado se ele era um seguidor, amigo de Jesus, ele falou: não conheço, nunca vi. Você conhece lá o Seara de Jesus? Nunca passei na porta. Mas depois que Jesus ressuscitou, né? Ou seja, quando ele apareceu em corpo espiritual para os discípulos, vocês lembram disso, né? Ele ficou com os discípulos quanto tempo? Ele chegou a ficar com os discípulos 40 dias, em corpo materializado. E quando ele apareceu, imaginem a situação do Pedro. Foi: meu Deus, e agora? O homem voltou. O que eu vou falar para ele? E Jesus se aproxima do Pedro. O Pedro achava que ia tomar um sermão daqueles. E Pedro, ali temeroso, Jesus faz apenas 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Olha, Pedro, tu me amas? Olha, qual é o nível de relação com Jesus? Não é intelectual, é aqui, ó, é coração. Pedro, tu me amas? E o Pedro: sim, te amo, Senhor, te amo, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não falou nada da negação. Ele só queria saber se Jesus o amava, se ele amava Jesus. É a pergunta que Jesus continua fazendo para nós. E amar o Cristo é amar, apacentar as ovelhas que estão na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso centro espírita tem tanta ovelha. É isso que a gente está desprevenido. Que a gente precisa entender essa missão, desse amor conectado com as pessoas. É isso que faz evolução espiritual. Viver vacilante, diz Bittencourt Sampaio, que nós fraquejamos quando estamos vivendo muitas vezes vacilantes. Quando surgem as provas, as tempestades, as dificuldades da vida, nós geralmente fraquejamos. Nós desanimamos, nós caímos no desalento. Perdemos a nossa fé.
quando o Espiritismo nos ajuda a compreender que os desafios da vida, os obstáculos da vida não são punições, não são castigos, mas são mecanismos que a sabedoria divina está desenvolvendo para tirar a gente do marasmo espiritual e desenvolver em nós potenciais que estão adormecidos, porque nós temos uma tendência à estagnação. E quando a gente entra no processo de estagnação, de não mudança, de não evolução, nós entramos em atrito com a lei, que a lei é de progresso, de evolução, é de superação, é de aprendizado. Nós estamos numa escola, precisamos progredir de ano. O Chico Xavier dizia, toda vez que chegar um problema, pense nisso, é a hora da promoção. É uma interpretação muito bonita do Chico, daquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem dificuldade de entender. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas como é que uma dor pode ser uma bênção? É uma bênção quando nós, por nossa própria conta, não estamos o quê? Buscando esse caminho do progresso, da nossa evolução. Aí a dor pensa, a sabedoria divina, nosso irmão ali de Luca travou, parou, acomodou, estacionou, vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Aí manda um conselho daqui, um conselho de lá, um parente, um livro, alguma coisa que desperte. E o De Luca continua com a consciência de sono, continua dormindo, continua só instintivo. Vamos então dar um despertador mais forte nele. E aí surge naturalmente um incômodo, uma dor, uma dificuldade. Não, evidentemente, para castigar, mas para acordar, para despertar. Da mesma forma, quando temos um problema de saúde, imagine uma pessoa chegando a um hospital com um problema de apendicite aguda. O que o médico deve fazer? Cirurgia. É um incômodo a cirurgia? É chato? Tem que tomar anestesia, tem que cortar, ficar um tempo internado, tem que tomar antibiótico. Porque se não faz a cirurgia, aquela infecção pode se espalhar pelo corpo, a pessoa pode inclusive ir a óbito. O médico é ruim? A mãe poderia dizer para o médico, mas o senhor vai cortar meu filho? Vai doer? Vai doer. Ou talvez nem doa, porque hoje tem os anestésicos, né? Mas o menino está com febre, está correndo risco de vida. Então a vida faz cirurgias em nós. Todos nós estamos sendo cirurgiados pela vida. Mas está trabalhando o melhor de nós. Por isso que diante da dificuldade, da dor, não podemos esmorecer. Quando passamos pela dificuldade, precisamos permanecer mais firmes, confiantes, sabendo de que o melhor está por chegar. Por isso que o Chico dizia, oba, hora da promoção. Quem aqui gosta de pipoca? Todo mundo, muita gente, né? Então, quem levantou a mão vai ganhar uma pipoca depois. Não adianta levantar agora. Mas veja que interessante. Para o milho virar pipoca, o que precisa acontecer?
Precisa passar pelo fogo. Seja o fogo da panela ou do micro-ondas. Aí é fogo. Então aquela pipoca bonita, linda, cheirosa, parece uma flor a pipoca, né? Ela só se tornou aquilo porque ela passou pelo fogo. Então nós, se não passarmos pelo fogo, a gente não vira pipoca. A gente ficaria só o quê? O milho. O milho. Alguém come milho da pipoca? Não. Para virar pipoca precisa passar pelo fogo. Mas tem milho que não quer passar pelo fogo. Que se revolta, que se queixa, que se vira, que briga com o mundo. E aí, esse aí o que é? Os mineiros deram um nome. O piruá. É o milho que não quis virar pipoca. É o milho que não quis passar pelo fogo. E o que a gente faz com o piruá? Joga fora. Mas para ser mais evangélico, Deus não joga o piruá fora. Bota o piruá numa outra encarnação e esquenta mais o fogo. Então, meus irmãos, se a gente não virar pipoca agora, na próxima o fogo vai aumentar. Para explicar isso, eu cito aqui um pensamento que inspirou esse livro do psiquiatra Carl Gustav Jung. Então veja, não é um homem religioso, não é um espírita. E ele diz assim: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, então é o milho que não quer virar pipoca. Então esses que não aprendem nada com os fatos desagradáveis de suas vidas, forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. Ele fala aqui consciência cósmica. O que a gente poderia dizer? Quem é a consciência cósmica? Deus. Forçamos a consciência cósmica a reproduzir esses fatos tantas vezes quantas seja necessário. Para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Percebe por que a vida é uma escola? Nós estamos aqui para aprender. Quanto mais rápido a gente aprender com as coisas, mais a gente avança. E os problemas não precisam ficar se repetindo na nossa vida. Porque a vida é aquela professora que não desiste de nós. Ela não se cansa de nós. Ela percebe, não, nosso irmão aqui está precisando aprender essa lição. E enquanto ele não aprender, eu não o abandono. É como aquele famoso cantor que foi americano, que quis se apresentar no Teatro Scala de Milão. E na primeira noite, logo ao cantar a primeira música, a plateia o aplaudiu e pediu bis. Ele achou muito estranho o comportamento da plateia logo na primeira música. E ele cantou a mesma música. E quando terminou, a plateia novamente o aplaudiu e pediu bis. E ele começou a suspeitar que havia talvez alguma coisa errada. E ele cantou.
E quando terminou, outra vez a reação da plateia. Canta de novo. E ele, então, não aguentou e perguntou à plateia, mais especialmente uma simpática senhora que estava sentada na primeira fileira, e perguntou, até quando vocês querem que eu cante essa música? E essa senhora respondeu, até você cantar direito, meu filho. Então, nós estamos assim, cantando a mesma música, desafinando, não é? E vamos repetir até a gente cantar direito. Agora, para cantar direito, é preciso o quê? Desejar. Ter autoconsciência. Eu desafino. Eu não sei cantar ainda direito. Ou seja, eu ainda tenho pontos em mim em que alguns pontos eu canto direitinho, outros não. Eu tenho virtudes, mas eu também tenho imperfeições. Eu tenho um lado luz, bonito, mas eu também tenho um lado sombra. Eu tenho uma versão bonita minha, mas eu tenho uma versão não muito agradável. É que nem a gente escolhe pose para tirar foto, não é isso? Algumas pessoas têm, não, me tira desse lado, porque esse lado eu fotografo melhor. Né? A gente tem isso. A gente tem lados bonitos, mas nós temos lados ainda desagradáveis. Ou não temos? Isso. Vamos perguntar para os nossos familiares hoje, quando chegar em casa. Não é? Ou então, sugiro, faça uma pergunta. Tente descobrir se você tem algum apelido desconhecido na sua casa. E um conhecido meu, escutando esse meu conselho, e ficou curioso, chamou o filho dele, mais novinho, levou ele para passear, e falou, filho, porventura, papai, tem algum apelido lá em casa que eu não saiba? Ele disse, tem. Aí ele falou para mim que ficou com medo de perguntar qual era. Eu não sabia se perguntava ou não, mas ele não aguentou a curiosidade e perguntou, qual é, papai? General. Ah, me chamam de general? É, a mamãe chama você de general. E quando é que ela chama? Ah, quando o senhor estaciona o carro na garagem, ela fala, gente, general chegou. Aí ele falou para mim, Severino, que coisa, me chamam de general, o que você acha? Eu falei, não sei, não estou lá na sua casa, mas você acha que, porventura, embora eles possam ter exagerado um pouquinho, existe algum fundamento, ainda que mínimo, né? Quer dizer, eu fui bem assim, caridoso com eles. Vocês acham que tem alguma razão para ele chamar você assim? Ele ficou uns minutos em silêncio. Ele falou, é porque eu gosto das coisas muito certinhas, né? Eu gosto da comida na hora certa, eu gosto das coisas tudo no seu lugar, eu gosto tudo limpinho, tudo organizado, tudo no horário, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto que o jornal seja colocado a 33 graus de latitude norte, no vento sudoeste. Eu não gosto que mexa no controle da televisão, que tira os canais que eu... Ele foi falando, eu só olhando, eu fui encolhendo assim, porque era um general 4 estrelas. Aí ele mesmo falou assim, eu acho que eu sou general mesmo, né? E foi, o que eu faço? Falei só, vai baixando a patente. Vai para coronel, para tenente.
Isto é a arte de viver bem com o outro. E isto é evolução espiritual. Porque o Chico Xavier dizia exatamente isso. O problema nosso não é viver. O nosso grande problema é conviver. A ponto de um grande psicólogo, pedagogo, cunhou essa frase: o inferno são os outros. E Jesus disse: os outros são a porta do nosso paraíso. Não é lindo isso? E o próprio Chico conta uma história muito linda de que um espírita conhecido, famoso, desencarnou. E ele, pelos feitos que ele tinha feito na doutrina, muitas palestras, direção de um centro espírita, ele achou que ele ia para uma região espiritual superior. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi parar numa região espiritual mais assim quentinha, né? Com muito choro e ranger de dentes. E ele ficou inconformado com aquilo. Passou bom tempo aqui naquela região, lamentando, culpando Deus, porque ele imaginava que ele iria para o céu. Um dia ele orou, pediu a Deus que o intercedesse, que levasse ele para o céu. E um anjo de grande evolução surgiu à frente dele e disse assim para ele: vou lhe dar um conselho. Haja no inferno como você estivesse no céu. Haja no inferno como se você já estivesse no céu. E o anjo desapareceu. Aquele ensinamento caiu na alma dele. Ele falou: vou passar a agir assim. E aí, ele começou a ajudar as pessoas ali. Eram doentes, eram pessoas tristes. Ele ia conversar, ele animava. Quando ele via dois espíritos brigando, ele ia lá apaziguar. Ele fazia as pazes, ele cantava, ele fazia oração. Ele ajudava as pessoas que estavam perdidas, desorientadas, desalentadas. E assim ele foi vivendo. Um dia, ele foi chamado pelo chefão ali do umbral. E ele, diante daquele chefão, que disse a ele o seguinte: olha, o senhor aqui está causando muitos problemas para nós. O senhor está reconciliando adversários. O senhor está falando de amor. O senhor está falando de caridade. O senhor está curando das feridas dos que sofrem. Isso aqui está causando muita perturbação no nosso ambiente. E isso aqui não pode continuar. Eu quero saber do senhor se o senhor vai continuar com essa sua conduta. E o homem disse: sim, eu vou continuar sendo esse homem. E o chefão disse: então, a partir de hoje, o senhor está expulso aqui do inferno. E assim, ele foi parar no céu. Então, esse conto de Chico Xavier nos anima a viver e a tentar viver como se a gente já estivesse no céu.
Como é que seria o nosso comportamento se a gente já estivesse do lado ali de Jesus, de Nossa Senhora, de Dr. Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Madre Teresa? Como é que seria o nosso comportamento? Com toda essa gente chique, né? Essa gente maravilhosa, que se trata bem, que é irmã, aquele ambiente agradável, né? Aquele ambiente de paz. A gente ia viver tal como. Então, por que a gente já não começar a fazer experiências aqui onde a gente está? Essa é a grande proposta da nossa evolução. E nós viemos aqui para a Terra para aprender a fazer isto. Ninguém faz isso de uma hora para outra. Mas como disse Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que vai se esforçar, vai treinar. Às vezes vai acertar, muitas vezes vai errar, mas não vai desistir. De a cada dia ser um pouquinho melhor. Não perfeito, melhor. Ou como diz uma entidade amiga, melhorzinho, filho. Melhorzinho tá bom. Vamos pensar a gente melhorzinho em casa, melhorzinho no trabalho, melhorzinho no trânsito, melhorzinho na fila, melhorzinho com a sogra, melhorzinho com o vizinho. Isso já é grande passo. Pois bem, meus amigos, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Mas quando chegar lá, eu não vou estranhar nada, porque ter passado essa tarde com vocês já foi experimentar um pedacinho do céu. Não vem aqui, parece. Posso pedir uma coisa para o senhor? A gente vai fazer um passo coletivo e o senhor faz a oração? Tá bom, pode ser? Pessoal, não levante. Nós vamos ainda fazer o passo coletivo. Não se levantem. Sente-se, calma. Na hora da cereja do bolo, você vai embora? Não vai. E por gentileza, silêncio. Eu peço silêncio. Mateus capítulo 18, versículo 20. Todas as vezes que 2, 3 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei aí entre vós. Jesus está aqui. Por isso que a gente pede silêncio, em respeito a Ele. Aproveita a presença dele. Depois de uma palestra dessa maravilhosa, nós vamos receber o passe. E você vai poder receber uma bênção especial lá, através do passe coletivo. Eu peço a todos os médios que se posicionem. Enquanto o doutor De Luca vai fazer uma oração, nós vamos irradiar bênçãos do passe para todos, para que vão em paz, para que tenhamos uma semana maravilhosa. Jesus nos abençoe, nosso Pai amado nos abençoe. Eu vou apagar essas luzes aqui. Eu peço ao doutor De Luca que faça a oração. Pode. Mestre amado, hoje relembramos os teus sublimes ensinamentos e temos a certeza de que és nosso amigo, que está ao nosso lado, sabe o que cada um de nós
mais necessita. Somos como aquela mulher samaritana, sedenta, junto ao poço de Jacó. Dá-nos a tua água. Somos aqueles famintos que diante de ti estavam caídos e o Senhor os alimentou com pães e peixes. Dá-nos, portanto, o teu pão, sacia a nossa fome espiritual, sacia o nosso coração ainda sedento do amor infinito de nosso Pai misericordioso. Ah, divino amigo, o nosso coração tem espinhos, ajuda-nos a retirá-los, exercendo o perdão àqueles que nos feriram, tanto quanto precisamos perdoar também a nós mesmos pelos espinhos que desferimos contra os nossos irmãos. Ajudai-nos, Jesus amado, não deixai que o peso dos nossos erros multimilenares caiam sobre a nossa cabeça. Ajuda-nos a colocar nossos braços na charrua da caridade, a fim de que o bem seja o advogado em favor da nossa própria evolução e da nossa própria felicidade. Ó Senhor, sem Ti jamais avançaremos no rumo que nosso Pai deseja de cada um de nós. Seja o nosso caminho, seja a nossa estrada, seja o amigo que nos levanta das nossas quedas, seja o Consolador que enxuga as nossas lágrimas, mas também seja o Redentor capaz de fazer com que mudemos a rota de nossas existências em favor dos nossos irmãos que caminham conosco, seja na oficina do nosso lar, seja na comunidade em que Deus nos situou, seja também no ambiente desta casa que leva o teu nome, e que seja farol para os que estão perdidos na noite escura das tempestades avassaladoras que se derramam sobre a terra. O Evangelho é farol, o Evangelho é o barco, meus irmãos e minhas irmãs queridas. O barco onde Jesus está, e quem está nesse barco não sossobrará diante das dificuldades e das tempestades. O barco poderá balançar, as ondas poderão se avolumar, mas quem navega com Jesus estará a salvo, estará cumprindo
a sua rota, a sua bússola, a sua âncora de salvação e de evolução. Muita paz, queridos irmãos e irmãs desta cidade querida, que tanto amo e que tanto venero e que tanto sou agradecido pelas bênçãos que um dia aqui recebi. Louvado seja nosso Senhor Deus. Eu vou montar uma mesa aqui do lado, para o senhor dar os autógrafos aqui. Fico aqui mesmo, né? Aguardar. Pode ficar. Eu vou trazer a mesa, tá bom? Nós vamos preparar uma mesa aqui para os autógrafos. Aqueles que comprarem o livro, voltem aqui depois.